Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao canal da Gon Outdoor. Eu sou o professor Rafael Bonato, treinador da Gon Outdoor, e hoje nós vamos dar continuidade aí a uma temática extremamente interessante. Nos vídeos anteriores, como vocês podem puxar aí nos nossos links, nós falamos sobre zonas de treinamento. Mas como é que nós definimos as zonas de treinamento, né? O conceito é um conceito simples de ser aplicado, porém, nós temos que definir, né, através do quê? De testes. Então, o vídeo de hoje são alguns testes sugeridos para que vocês realizem ou para que o treinador realize para a definição das zonas de treinamento, ok? Bom, existem métodos diretos e métodos indiretos da definição do seu VO2 máximo, que é a base da nossa metodologia de treinamento. Como eu disse anteriormente, nós baseamos a nossa metodologia de treinamento em percentual do VO2 máximo. Então, nós, dentro da Gon Outdoor, definimos o VO2 máximo do atleta, que é essa capacidade que ele tem de absorver oxigênio e transformar em energia. Principalmente os esportes de endurance utilizam esse indicador fisiológico como se não o mais importante, um dos mais importantes, assim como os limiares ventilatórios. E aí nós precisamos aplicar, né, ou os métodos diretos ou os métodos indiretos, que são os testes, ok? Método direto. Dentro do que nós aplicamos, acreditamos que a ergoespirometria é a melhor maneira de verificar, inclusive é o padrão ouro, né, de verificação aí tanto da saúde cardiovascular quanto dessa capacidade do VO2 máximo, né? A ergoespirometria é um teste cardiopulmonar que analisa todos os gases, né, os inalados e exalados durante o exercício físico. E aí ela é realizada em clínica médica, geralmente com eletrodos, com a máscara, tapando o nariz para que não saia, não tenhamos uma perda desse oxigênio, né? Então acho que quem nunca teve a oportunidade de fazer é um teste um pouco, para quem nunca fez, é um pouco claustrofóbico, né? Você coloca um bucal e tal, mas você não tem perda de oxigênio, então você consegue avaliar o teu VO2 máximo, os limiares ventilatórios, limiar anaeróbio, limiar ventilatório 1, 2, VCO2, por exemplo, que é o quanto nós exalamos de gás carbônico, entre outras, né, o coeficiente respiratório, entre outras variáveis. Esse é o padrão Gold, né, o padrão ouro, o melhor teste para nós sabermos qual é o VO2 máximo, não só porque ele analisa tudo isso que eu falei para vocês, mas porque também o médico acompanhando consegue avaliar a tua saúde cardiovascular. E aí nós vamos ter o teu 100% com os limiares ventilatórios com muita exatidão. Agora eu vou falar sobre alguns testes de campo, né? Que é aquele teste que dentro da nossa realidade são os mais possíveis de serem feitos. Exemplo, nós temos centenas de atletas aí espalhados no mundo todo, todas as regiões do Brasil. Tô para dizer para vocês que 5, 10% dos nossos atletas tiveram a oportunidade de fazer aquele exame que eu falei para vocês da ergoespirometria. Ou por questão de custo, porque é um exame caro, né? Para quem não tem plano de saúde, por exemplo, é um exame caro. Ou por questão de não ter um médico especialista na sua cidade. Então, muitas vezes isso acontece, né? Não tem um médico que tenha esse equipamento disponível. Então, testes de campo existem vários. Eu vou agora numa sequência aqui do iniciante para o intermediário e para o avançado. Existem alguns testes que podem ser aplicados e que depois a gente faz a conta aqui e tem uma predição do VO2 máximo. Então o primeiro deles, teste para iniciantes, se chama o V5. O autor é da Bonneville, o ano foi 2003. É um teste indicado para iniciantes, pessoas com baixo condicionamento físico. Então qual que é o segredo? Você percorrer num terreno plano a maior distância possível por 5 minutos. E aí você vai pegar essa distância que você percorreu em metros, vai aplicar numa fórmula e vai dar um cálculo com a sua predição do VO2 máximo, tá? A gente pode deixar essa fórmula, é uma formulazinha meio complicada, mas a gente deixa aí na descrição do vídeo todas as fórmulas para vocês, ok? Esse teste, por que esse é um teste interessante para iniciantes? Porque 5 minutos é um tempo curto, né? Vocês vão ver que existem outros testes que são um pouco mais longos. Então, para um iniciante, uma pessoa que tem um baixo condicionamento físico, mesmo que ela saia correndo, fique 1, 2 minutos correndo e depois tenha que caminhar um pouco e volte a correr, com 5 minutos acabou. Então você consegue ter uma boa predição e uma boa marca
para iniciar pelo menos os trabalhos. Já para atletas intermediários, vamos falar aqui sobre 2 testes, tá? O primeiro é o famoso teste de Cooper. Da mesma forma, vai escolher uma superfície plana e no Cooper você vai correr durante 12 minutos a maior distância possível. É o famoso teste aí para quem já fez os testes aí de concursos públicos, pelo menos aqui no Brasil, é o teste que é aplicado quando vocês vão fazer algum teste de condicionamento cardiovascular para a Polícia Federal, por exemplo, enfim, para qualquer tipo de concurso, eles usam o teste de Cooper 12 minutos com uma distância mínima para homens e uma distância mínima para mulheres. Por quê? Porque também é um teste que tem, como ele já é muito validado, né, tem muito dado, o Dr. Cooper inventou esse teste há muitos anos atrás, tanto que as pessoas falam que não vão sair correr, né, vão fazer um Cooper. Muitas vezes esse termo é utilizado justamente por causa do teste de Cooper, né? Então o que ele traz para nós? Também essa predição de VO2, mas a pessoa, diferente do V5 minutos que eu falei para vocês, que é o teste para iniciante, agora eu tenho que aguentar durante 12 minutos. Então vejam, já é mais tempo. Então se o atleta não for minimamente treinado, ele já não aguenta fazer os 12 minutos. Por quê? Porque provavelmente vai sair correndo muito forte, vai estabilizar o ritmo, mas ali com 3, 4, 5 minutos vai dar uma queda e aí muitas vezes o teste acaba ficando ineficaz. O ideal, quando nós aplicamos o teste de Cooper, é que o atleta seja intermediário, porque ele já tem uma mínima consciência de ritmo, para que ele se mantenha num ritmo constante e até consiga terminar esse teste mais forte do que ele começou. E aí nós pegamos essa distância em metros, novamente, aplicamos uma fórmula e conseguimos classificar o condicionamento em bom, médio, excelente, seja homem ou seja mulher, porque é um teste altamente validado. Outro teste para intermediário é uma corrida de 1.600 metros. E aí, 1.600 metros corresponde a 1 milha. Esse teste foi criado por Almeida e Tomac. É um teste que também exige... Por que exige um atleta intermediário? Porque esses 1.600 metros têm que ser percorridos no menor tempo possível. Então diríamos assim, que é um tiro de 1 milha. Você tem que sair correndo, forte, o mais rápido possível. 1.600 metros, e aí nós pegamos o tempo em minutos e da mesma forma. Jogamos numa fórmula e aí conseguimos fazer um cálculo que vai nos dar, além dessa velocidade média, uma predição do VO2 máximo. Então é outro teste que pode ser utilizado por um atleta intermediário. Você vai escolher o teste de acordo com o perfil do seu atleta. Tem atletas que suportam melhor testes de 12 minutos, que é um pouco mais longo, ele está mais condicionado. Um atleta intermediário que não aguenta ainda os 12 minutos, talvez seja melhor colocar o de 1.600 metros, porque ele é rápido, ele já está treinando, mas ele ainda não está tão bem treinado para aguentar 12 minutos. Então é melhor você jogar um de 1.600 metros. Então a avaliação do treinador também é muito importante para a definição do teste. Já para atletas avançados, esse é o teste mais comum que utilizamos aqui na Go Outdoor, que se chama V3000, que foi criado por Peter Maud e Carl Foster, que significa o seguinte: você vai correr 3.000 metros na maior velocidade, também, novamente, terreno plano, 3.000 metros na maior velocidade possível, ou seja, esse atleta já tem que ser um atleta de intermediário para avançado, porque agora ele vai ter que sustentar 3.000 metros. Como é que nós orientamos que o atleta faça esse teste? Além de ser na maior velocidade possível, simulando uma competição. Então, correndo para valer mesmo, é 3.000 metros. E sempre cuidando para não sair muito forte e quebrar, né, que é a linguagem que a gente utiliza na corrida, quebrar no meio do teste. Então o atleta tem que sair e o ideal é que ele vá numa crescente. Então, por exemplo, o primeiro quilômetro ele faz em 4 minutos e 30, o segundo 4,25, o terceiro 4,20. Opa, aí sim foi um teste ok. O atleta sai lá, primeiro quilômetro a 5 minutos, segundo a 5 minutos e 30, o último a 6, esse teste já está invalidado. É melhor, a gente consegue utilizar, né, essa predição de VO2, mas nós já sabemos que esse atleta não está tão bem condicionado fisicamente, que vai ser importante reaplicar esse teste ali dentro de 4 a 6 semanas para que a gente tenha uma base melhor dessa predição do VO2 máximo dele. E mais uma vez, vamos deixar a fórmula para vocês aí, desse cálculo também, né, dos 3.000 metros, porque o tempo é em segundos, tem que fazer algumas multiplicações, somas e subtrações, enfim. A gente deixa a fórmula para vocês aí no descritivo do vídeo. E por fim, um teste muito interessante é o teste de velocidade crítica, tá? O que é a velocidade crítica? Ela é a maior intensidade que
que um indivíduo consegue sustentar por um longo período de tempo sem exaustão. Ou seja, qual é a maior velocidade que eu consigo sustentar durante 10 km, durante 5 km, durante 42 km, enfim, qual é aquela maior velocidade onde eu tenho uma velocidade linear e não começa a cair. A hora que eu começo a cair, opa, já não é mais a minha velocidade crítica. O teste de velocidade crítica foi criado para atletas de pista. Então, geralmente, nós trabalhamos com duas distâncias, o 1.200 e o 2.400 metros, justamente por ser 3 voltas na pista. Então, o teste mais curto, né, no primeiro dia, com 3 voltas na pista, e no segundo dia, o teste mais longo, com 6 voltas na pista ou 2.400 metros. Isso pode ser feito também em um parque, em qualquer superfície plana ou com a utilização do relógio GPS. E aí vocês vão ver que a gente joga isso numa fórmula para descobrir a velocidade crítica. Mas a velocidade crítica para quantos quilômetros, professor? Este teste ele tem alta correlação com provas de 10 quilômetros. Então quando você achar, se você fizer o teste aí, pega lá no primeiro dia, faz o 1.200 metros, aí aplica a fórmula, transforma lá o tempo em segundos, aplica a fórmula que nós vamos deixar aqui na descrição. Vai no outro dia, faz os 2.400 metros, joga esses dados lá na fórmula, descobre a sua velocidade crítica. Esta velocidade crítica, vamos imaginar que seja 12 km por hora, é altamente correlacionada com a sua velocidade de 10 km, ok? Sendo assim, o teste de velocidade crítica não é um teste que nós aqui dentro da Go Outdoor aplicamos de forma corriqueira, porque os nossos atletas são atletas de corrida de montanha, trilhas e montanhas, que não se utilizam tanto da velocidade crítica em quilômetros por hora, do pace minuto por quilômetro. Nós utilizamos muito mais a percepção subjetiva de esforço e essas 6 zonas de treinamento baseada em percentual de VO2 máximo para basear as nossas sessões de treino semanais. Então o teste de velocidade crítica é mais indicado para aqueles atletas de asfalto, atletas que querem saber qual é a sua velocidade, por exemplo, para provas de 5, 10 km, 21 e 42. Aí sim, vale como uma base. Como aqui nós também temos atletas de rua, nós acabamos utilizando com alguns atletas, mas a grande maioria são aqueles outros testes que você viu anteriormente. E existem alguns testes que aplicamos que não são validados cientificamente. Infelizmente, eles ainda não são validados cientificamente. Esperamos aí que os nossos cientistas nos tragam maiores informações. Exemplos práticos para vocês. Vamos lá, a gente tem um atleta X e a gente coloca ele para correr 1.000 metros no terreno plano, asfalto, ok? Então a gente tem lá que ele correu em 3 minutos e 30 no asfalto, no terreno plano, 1.000 metros. E aí a gente seleciona, por exemplo, uma subida de asfalto também, que tenha lá entre 5 e 10% de inclinação. Descansa e aplica esse mesmo 1.000 metros, pode ser no outro dia, em inclinação. E aí ele faz lá 4 minutos com 8% de inclinação. Então a gente já tem uma base, né, da perda de velocidade deste atleta em certo nível de inclinação num terreno inclinado. Então a gente consegue ter uma noção de perda de velocidade. Esse é um exemplo. Outro exemplo, nós podemos aplicar esse mesmo teste dos 1.000 metros no plano numa trilha mais corrível de 1.000 metros sem tanto desnível. E aí nós vamos entender qual é a perda na dupla tarefa. O que é a dupla tarefa? É a hora que o atleta tem que utilizar muito da propriocepção, saltar, desviar de pedra, raiz, ele não está somente correndo, ele está realizando outras tarefas também. E aí nós conseguimos entender, por exemplo, qual é a perda na dupla tarefa. Se eu apliquei 1.000 metros no plano, deu 3 minutos e 30, e esse atleta em 1.000 metros nessa trilha, ele fez 3 minutos e 40, falou, opa, peraí, a perda dele é muito pequena. Isso muitas vezes mostra porque atletas tão rápidos de pista ou de asfalto não conseguem acompanhar os trail runners. Muitas vezes a dupla tarefa desse trail runner é muito alta, ele tem uma baixa perda, porque ele consegue desviar dos obstáculos, ele tem uma propriocepção melhor, uma vivência, mais coragem para descer, por exemplo, ou mais força para subir, e o atleta de pista não consegue. Por mais que ele seja mais rápido, ele não acompanha o atleta de corrida em trilha e montanha. Então isso é muito interessante, a gente aplicar esses testes para entender qual é essa perda, né, qual é essa dupla tarefa
que esse atleta consegue realizar. E esse mesmo teste pode ser aplicado em terrenos com mais inclinação. Então, por exemplo, eu posso pegar a reta no plano, o terreno asfalto com inclinação e a trilha e sem tanto desnível e a trilha um pouco mais técnica. É importante a gente ressaltar que não adianta realizar esses testes em trilhas extremamente travadas ou com um grau de inclinação e dificuldade muito alto. Por quê? Porque 1 km bem feito pode se tornar 15, 20 minutos. E aí você não vai ter grau de comparação. Não é que você vai comparar 3 minutos e 30, por exemplo, da reta com 22 minutos da subida. Pode ser que esse 22 minutos da subida seja o melhor tempo do Strava lá, do segmento do Strava. Você não vai ter comparativo, certo? Então é importante você ter a noção do que você quer calcular para entender. Então um exemplo bom é esse que eu falei para vocês, fazendo o plano e fazendo uma trilha mais corrível para que você entenda. É validade cientificamente? Não. Aplicamos com os nossos atletas, muitas vezes com atletas de maior rendimento, aqueles que se justificam essa aplicação de um teste como esse, de fazer as contas. Mas não são todos os atletas que necessitam disso, não. O melhor comparativo que nós temos, na nossa opinião, são as competições. Qual é o melhor teste? É o teste em competição. Muitos atletas entram na Go Outdoor e realizaram uma prova, por exemplo, no ano anterior, vão fazer um ciclo de treinamento conosco e vão realizar essa prova no ano seguinte. Qual é a nossa meta? Qual é o nosso trabalho? Melhorar o tempo desse atleta em relação ao ano anterior. Lógico, existem fatores climáticos, se chover, por exemplo, a prova muda. Existe o próprio tempo, né? Passou um ano da tua vida, toda a tua rotina mudou, você foi mãe, você foi pai, enfim. Existem outros fatores que são avaliados, né? Externos e internos também, né? Fiquei doente, por exemplo, qualquer coisa que aconteça. Mas a nossa meta é que você melhore o tempo em relação ao ano anterior. É o melhor teste que pode ter. Você quer ver se você está indo bem, por exemplo, numa corrida de 5 mil ou 10 mil no asfalto, se você está treinando bem, se você está descansando bem, alimentando bem, hidratando bem, logicamente que você tem que melhorar os seus tempos. Essa é a grande meta do negócio. Ah, professor, mas eu não consigo melhorar. Ou você está competindo demais, ou você está treinando errado. Você não está dando tempo de descanso. Ou, muitas vezes, você chegou também no teu limite. Lembra? Nós somos limitados, o nosso VO2 máximo ele é limitado. Muitas vezes a gente chega no limite e não adianta, eu não vou conseguir melhorar aquilo. Então eu tenho que continuar treinando para melhorar 1 segundinho, 2 segundinhos, e é o que vai dar, né? O atleta de alto rendimento, por exemplo, pode ver, eles melhoram milésimos de segundo e treinam 2, 3 anos para isso acontecer. Faz parte também do esporte, ok? Então esse é um dos melhores testes, né? Você estar competindo em campo e comparando a tua performance. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí das explicações dos testes que nós sugerimos e utilizamos. Se vocês quiserem mais informações também, existem os nossos outros vídeos no canal, zonas de treinamento, do ritmo no trail, enfim, equipamentos, tem tudo aí para vocês. E qualquer dúvida, ficamos também à disposição no Instagram, @GoOnOutdoor. Os links para acessar aí as nossas redes sociais também ficam aqui no nosso canal do YouTube. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço para vocês.